Olá! A Rede Amazônica começa a partir de agora o programa especial sobre os 120 anos do Teatro Amazonas, comemorados hoje, neste dia 31 de dezembro. E você é o nosso convidado a conhecer um pouco das histórias e das curiosidades desse, que é um dos maiores símbolos da região norte e do Brasil. E mais do que um passeio pelo tempo, venha fazer descobertas, saber das histórias de pessoas que encontraram aqui no teatro um abrigo para os seus sonhos e uma razão para as suas vidas. Entre conosco nessa viagem. Está no ar o especial Teatro Amazonas, 120 anos. É algo que vai além do concreto. Que é a segunda casa. Algo difícil de alcançar com palavras. E o Teatro Amazonas ele é envolto de algo que é indescritível. Um caminho repetido por mais de 40 anos. Nem o tempo conseguiu apagar a satisfação. Para mim é uma honra muito grande, foi a maior felicidade da minha vida. O filho de uma lavadeira e de um pedreiro já viveu muitas experiências no Teatro Amazonas. Fui vigia, fui porteiro, fui bilheteiro, fui indicador, assistente técnico, assistente administrativo. Agora estou como sendo técnico. E como filho de pedreiro, colocou a mão na massa. Essa coluna aí no hall de entrada do teatro, antes da reforma de 74, não era desse jeito não. Foi o seu Nonato que deixou ela com essa cara de obra de arte grega. Tivemos que revestir as colunas, que era toda de ferro. Então, metia massa, ela corria, né? Não aguentava, não segurava no ferro. Aí eu meti um gradeado de madeira, depois meti uma tela de arame, amarrei, aí meti essa massa todinha. Essa foi a primeira coluna que eu fiz. Aí veio o teste, o nosso governador veio aqui, testou, gostou. Aí continuei a fazer o resto do dia. E assim todas as colunas foram transformadas. No piso, onde pisam milhares de turistas, tem trabalho do seu Nonato também. Nesse tempo, o nosso governador ele vinha, só não vinha no teatro quando ele estava viajando. E ele vinha. E ele, para mim, estava me observando o meu trabalho e eu não sabia. Estava fazendo o meu trabalho. Entendeu? Quando eu sentei o mão tudinho, fui para sentar para fazer a coluna, aí eu mandaram fazer, eu fiz a primeira, né? Aí ele veio e aprovou, aí eu continuei o resto, né? Quando eu terminei de apresentar tudo em 74, ele falou com o meu patrão perguntando qual era a possibilidade de eu ficar trabalhando aqui no teatro. Aí meu patrão falou comigo, me indenizou direitinho, me entregou para ele, eu tinha um contrato de 90 dias. 90 dias que se transformaram numa vida. O Teatro Amazonas tem 120 anos de inaugurado, mas a ideia de construir uma casa de ópera no meio da Amazônia é ainda mais antiga. Em 1881, o deputado Fernandes Júnior apresentou um projeto para a construção do teatro aqui na capital do Amazonas. A ideia foi logo aprovada pelos colegas parlamentares. 2 anos depois, saiu o projeto arquitetônico. Veio do Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa. A pedra fundamental saiu em 1884. Demorou um pouquinho mais, porque ainda estavam discutindo onde seria construído o então Teatro Amazonas. Hoje em dia, depois de tanto tempo, a gente fica imaginando que é impossível que ele fosse construído em outro lugar que não fosse aqui. Foram 15 anos entre a ideia e a inauguração. 7 anos foram de obras paradas. O trabalho começou para valer mesmo em 1893. O governador era Eduardo Ribeiro.
Ele deixou o governo antes da inauguração. A honra da estreia coube a Fileto Pires, em 1896. Na verdade, o teatro era parte de um projeto maior. Ele vai representar um dos elementos significativos do projeto de embelezamento do Eduardo Ribeiro, que é um projeto... Já tinha uma história de Já. querer mudar a cara da cidade. Sim, já vinha antes algumas tentativas de construir teatros, palácios, enfim. Mas é só depois da República, com algumas facilitações que a Constituição de 1891 nos deu, e com a presença do Eduardo Ribeiro, e algumas mudanças que ocorreram com a região, é que nos possibilitaram chegar ao teatro. Com o teatro pronto, a cidade ganhou um padrão. E esse padrão virou um desejo. Quem sabe deixar Manaus num mesmo nível de beleza arquitetônica? Na minha concepção, a construção do teatro, na verdade, acaba sendo um protótipo da própria cidade que se queria. À medida que se consegue agregar determinados valores ao teatro, a partir do embelezamento, de inovações tecnológicas, como a própria iluminação é inaugurada no teatro. Todas as outras coisas ele é como um símbolo que tenta mostrar um pouco da tecnologia e um comprometimento com uma aristocracia que, na verdade, nós nem tivemos, mas mostrando que havia um aprofundamento cultural, um conhecimento, uma vinculação com a história. Então, ao mesmo tempo que o prédio, em alguns momentos, tenta mostrar essa vinculação através da sua decoração, da sua arquitetura como um todo, que remete à arquitetura greco-romana, ainda que atualizada com os padrões do ecletismo, da arquitetura de ferro e vidro. Aí vai inserindo vários outros elementos que eram novidades para aquele momento, dentro do funcionamento do próprio teatro. Então, à medida que se instalam esses benefícios no teatro, começam a cobrar também esses melhoramentos na cidade como um todo. Deusas e musas guardam a entrada do teatro. Só que nem elas poderiam imaginar que logo ali, um mortal com o nome de Deus faria do teatro um ofício. Há 33 anos, Apolo entrou pela primeira vez no Teatro Amazonas. Um garoto de 10 anos que descobriu ali o que queria. Decidi eu não seguir outro caminho. Eu percebi que era a história que eu queria seguir. Acompanhado da irmã, naquele mesmo dia, não perdeu tempo. A gente percebeu que no elenco tinha algumas pessoas que a gente conhecia, né, do bairro onde morávamos, ali no São Francisco. E aí, quando acabou, a gente conseguiu vir aqui ao palco, conversar com eles e, assim, já de imediato pedir uma oportunidade para, de repente, participar de uma atividade artística. E dali em diante a gente comecei uma história mesmo com o teatro. O menino virou ator e também ajudou na iluminação, no som, na montagem das apresentações. Seria um ator técnico ou um técnico ator? Eu percebi naturalmente que eu tinha uma certa inclinação para a parte técnica, que a gente montava o cenário. Eram coisas relativamente simples, mas eu também ainda era muito pequeno, né? Mas começou a partir daí, dessa relação. A experiência deu a ele a oportunidade de aprender. Apolo hoje é referência no estado na produção de grandes espetáculos, seja no teatro ou fora dele. Até porque uma coisa é certa, você pode até sair do Teatro Amazonas, mas o teatro não sai de você. Para mim, foi um divisor de águas na minha vida. E hoje não há nada que eu faça que ele de alguma forma não influencie naquilo que eu faço, naquilo que eu penso e até naquilo que eu projeto para o meu futuro, quanto realizador e quanto produtor de eventos. O Teatro Amazonas é mais do que concreto. Ele é feito de gente e de histórias. E algumas dessas histórias brincam com a imaginação.
A vocação do Teatro Amazonas é a de grandes espetáculos. Artistas conhecidos pelo público mundial já passaram por esse palco. Mas o teatro transforma mesmo é a vida de gente comum, que não se cansa de perseguir um sonho. O Teatro Amazonas é um convite à contemplação. É só entrar e perceber que você mergulhou numa espécie de pintura, tantos são os detalhes. Mas existe uma outra face do teatro que poucos conhecem ou tiveram coragem para conhecer. Um lugar que sabe alimentar bem a imaginação de quem invade a sua escuridão. O Teatro Amazonas é, em todos os seus detalhes, uma homenagem à arte. Estar no salão de espetáculos do teatro é ter uma difícil decisão a tomar. Para onde olhar primeiro? Três andares, 700 lugares. É como estar dentro de uma pintura iluminada. Sobre as colunas, máscaras celebram os nomes dos artistas clássicos. No teto estão 4 telas pintadas em Paris. Daí fica mais fácil perceber que a visão é de como se estivéssemos embaixo da base da Torre Eiffel. E lá estão a dança, a música e a tragédia, os fundamentos da ópera. O compositor brasileiro Carlos Gomes tem lugar de destaque. Ele morreu meses antes da inauguração do teatro. A decoração interna do Teatro Amazonas é quase toda de Crispim do Amaral, desenhista e pintor pernambucano. É de Crispim também a pintura do Pano de Boca. Uma peça inteira, sem dobras. No desenho, a transição da monarquia para a república. E entre tantos detalhes, alguns nem são tão pequenos assim. No teto do salão de espetáculos está o lustre, feito em bronze francês e cristal italiano. Tem a idade do teatro. Um objeto assim tão raro precisa de muitos cuidados. A limpeza, por exemplo, exige mais gente do que se imagina. Tem gente em cima. Positivo. Mãe, Abílio, tá rodando muito. Gente embaixo. Abílio, pode descer mais um pouco. O trabalho acaba virando atração. Mais uma. O lustre tem 60 lâmpadas. A manutenção é feita de 3 em 3 meses ou quando é necessário fazer alguma troca de lâmpada. O Teatro Amazonas é definitivamente um local a ser visto. E ser visto nele era ainda melhor. Antigamente, só as famílias mais ricas do Amazonas podiam desfrutar de tudo aquilo que oferecia o teatro. Durante os intervalos das apresentações, essas famílias vinham para esse varandão aqui para se refrescarem, mas principalmente para se mostrarem para todo mundo que não pôde entrar no teatro. Era uma questão de afirmação social. Assim, elas eram indicadas como pessoas da alta sociedade. Quem não estava ligando muito para isso, aproveitava esse tempo para conhecer um dos espaços mais luxuosos do Teatro Amazonas. Em 1896, o teatro foi inaugurado, mas o Salão Nobre ainda não estava pronto. A mobília só terminou de ser instalada em 1901. Para a decoração do salão, foi contratado o artista italiano Domenico De Angelis.
É uma sala diferenciada. Não há um canto, um trecho de parede, nada que não tenha sofrido uma intervenção artística. O piso foi montado com 12.000 peças de madeira nobre. Elas estão somente encaixadas. Uma das telas do salão recria uma passagem do romance O Guarani, de José de Alencar. No teto do Salão Nobre, uma das preciosidades do Teatro Amazonas. A pintura, assinada por De Ângelis e chamada de A Glorificação das Belas Artes na Amazônia, de 1899. Uma curiosidade é que na pintura foi aplicada uma técnica de perspectiva, a mesma que Da Vinci usou na Mona Lisa. Você anda de um lado a outro e a impressão que se tem é de que a deusa segue você com o olhar. Nem tudo no teatro é feito de cores, brilho, luz. As sombras desse antigo lugar também guardam suas histórias. Todo lugar antigo guarda suas memórias. Com o Teatro Amazonas, não é diferente. Não é mesmo? Com certeza não. Afinal, são 120 anos de muitas histórias. E algumas dessas histórias são, de arrepiar. Conta aí. É verdade. Muitas dessas histórias alimentam o imaginário de quem passa por aqui. Quem nunca ouviu falar dos fantasmas do Teatro Amazonas? Se é para contar causos de fantasmas, tem que chamar alguém das antigas, e ninguém melhor que seu Nonato. Ele lembra da história da turista que veio de São Paulo. Não, tem uma senhora aqui que quer te conhecer e que só vai embora quando vai lá no palco do teatro. Eu peguei tudo ela aqui no palco. Cheguei aqui, ela se ajoelhou, beijou o palco. Aí disse, meu filho, muito obrigado por essa felicidade que você me deu de vir no palco do Teatro Amazonas. Aí quando ela foi andando, ela olhou para trás e ficou assim, andando lá para frente. E o que foi, e ela parada. Congelou, parou. Parou. Aí depois ela balançou assim a cabeça, eu chorando. Aí não me disse o que ela viu. Para mim ela viu alguma coisa, né? Agora uma daquelas que foi ele mesmo que viu. Eu venho subindo da escada, quando cheguei naquele escada ali, olhei aquela garotinha correndo, toda de branco, bonitinha. Aí eu não vi passar na porta lá, eu fui ver. Quando eu vi ela voltou na carreira, eu corri atrás. Do corredor de mármore para lá, eu não vi mais. Botei gente na porta, acordei o teatro todo, não encontrei. Agora, quando eu me operei da vista, né, eu sonhei com ela rindo, passando a mão na minha cabeça. Agora eu não sei se eu só fiz isso. Agora não sei se é visão. Visão ou não, essa, assim como muitas outras histórias, foram alimentando o imaginário sobre os fantasmas do Teatro Amazonas. E para quem gosta de contar histórias, isso foi um prato cheio. O Antônio é uma dessas pessoas. É ele o autor do livro Dos Fantasmas ao Tacacá, uma visão sobre o largo, que reúne curiosidades e relatos de personagens que tem como ponto comum o Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas. Só que as páginas ficaram pequenas demais para o Antônio. Eu tinha uma ideia assim, eu não tinha aprofundado de fazer um documentário, mas eu nunca tinha imaginado transformar isso em ficção, nunca. Realismo fantástico. Foi assim que nasceu a websérie Largo São Sebastião. O senhor está aqui desde 1974, Isso. não é isso? Deve ter ouvido muitas histórias de artistas, não? O roteiro do Antônio
venceu um edital e recebeu recursos do governo do estado por meio da Secretaria de Cultura. Seja quem for, de onde vier, desculpa, viu? As histórias e os fantasmas do teatro de todo o seu entorno viraram inspiração para quem gosta de criar. Geralmente a gente bate naquele clichê de é o largo e o teatro é o cartão postal da cidade. A gente sempre bate isso com orgulho, né? Mas eu acho que é muito mais do que isso. Realmente a gente vê que é um organismo vivo. E esse organismo faz mais do que encantar com suas histórias. Ele também transforma vidas em espetáculo. A vocação do Teatro Amazonas é a de grandes espetáculos. Artistas conhecidos pelo público mundial já passaram por esse palco, mas o teatro transforma mesmo é a vida de gente comum, que não se cansa de perseguir um sonho. O teatro por si só não constrói a história. A história precisa de gente. São as pessoas com seus medos e talentos, suas dúvidas e desejos que preenchem a vida de um lugar. E o Teatro Amazonas é repleto de toda essa energia, porque todo mundo que passa por aqui deixa um pouquinho de si. Sem contar que tem muita gente que sonha em subir nesse palco e que fez e faz de tudo para estar aqui. O Teatro Amazonas não é somente um símbolo de arquitetura ou da riqueza trazida com a exploração da borracha. É um símbolo da transformação de muitas vidas. Construída para ser notada. A cúpula do Teatro Amazonas é formada por 36 mil peças de cerâmica esmaltada, vindas da França, que formam um mosaico com as cores da bandeira brasileira. Essa é a cúpula vista de fora, mas e por dentro? Tá aí uma imagem que poucos podem ver. Essa é a visão interna da cúpula. Uhul! Da cúpula. Mais privilegiada é a visão da cidade, desse ponto, o mais alto do interior da cúpula. São como tesouros em papel. Em todo o traço, o registro da arte. O papel também preserva a história de antigos espetáculos, curiosidades, de quando até o jeito de escrever era diferente. Os espetáculos no Teatro Amazonas, em especial no início do século passado, eram mais do que apresentações, eram acontecimentos sociais. Estar no Teatro Amazonas foi, e claro, ainda é um privilégio. Só que naquela época era um privilégio para poucos. Só as famílias mais abastadas conseguiam pagar para assistir uma apresentação no Teatro Amazonas. Eu estou ocupando um camarote que era considerado um dos camarotes mais caros. Quanto mais alto o camarote, mais rica era a família. O interessante é que daqui de cima não dá para ver muito bem. Quando a gente olha para cá, a visão que a gente tem é essa aqui, ó. Não dá para ver as pessoas que estão no palco, só dá para ver a cabeça, não vê ninguém de frente. É bem difícil. Porque, na verdade, eles não estavam lá para ver, e sim para serem vistos. O que quase ninguém via estava fora do palco. Uma intimidade para poucos olhares. É como viajar no tempo. Um camarim preservado.
roupas, enfeites, uma janela para o passado luxuoso do teatro. Figurino, às centenas, aos milhares. Quando a gente fala em Teatro Amazonas, tudo quase sempre ganha uma dimensão diferente. Tá vendo essas colunas aqui? Elas têm 40 metros de comprimento. E são 18 colunas como estas aqui, repletas de roupas. Cerca de 35 mil peças que representam aí 12 anos de apresentações no palco do Teatro Amazonas. Agora, como fazer para organizar tudo isso? Eles fizeram uma divisão bem simples. Olha só. Essa roupa vermelha aqui com bolinhas pretas, daqui para lá, tudo que tem a ver com o Festival de Ópera. Agora, dessa roupa branca até o final, é concerto de Natal. As roupas guardam a memória das apresentações e, sempre que necessário, podem subir ao palco de novo. Os figurinos estão num prédio que serve de apoio ao Teatro Amazonas. Aliás, o prédio leva o nome do Marcos Apolo. Lembra dele? Pois é, ele ajudou a pensar esse lugar como uma espécie de barracão do teatro. Os cenários também estão guardados. A gente tem que cuidar com muito amor e carinho, né? Dedicação, né? Temos uma equipe fixa no nosso espaço de pessoas pontuais que cuidam dos espaços determinados entre cenografia, contrarregragem e figurino. E quando existe a necessidade de contratação para um evento de maior proporção, como o Festival de Ópera e Concerto de Natal, a gente contrata uma mão de obra terceirizada, que também já é uma mão de obra qualificada, devido ao período que já vem trabalhando com a gente. Aqui é o anexo que estende o Teatro Amazonas, né? Daqui a gente consegue interagir com o teatro, adaptando nossos espetáculos, nossos cenários, nossos figurinos, tendo uma rotatividade, né? Dando vida, né? Dando sentido à existência desse espaço. Este aqui é um cantinho da saudade do teatro. Uma reverência a todos os artistas e personalidades que por aqui passaram e deixaram um pouco do seu talento. Não é à toa que o café do Teatro Amazonas foi batizado de La Gioconda, a sorridente em italiano. A ópera italiana La Gioconda, de Almicare Ponchielli, foi a primeira ópera apresentada no teatro. E desde então, de apresentação em apresentação, o Teatro Amazonas virou a casa dos grandes espetáculos. A casa de grandes nomes. Tem momentos que você tem orgulho de ser brasileiro. E o Teatro Amazonas dá orgulho de você ser brasileiro. Eu fico encantado de ter conhecido hoje esse espaço e estou emocionado de poder mostrar um pouco da minha música aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Teatro dos festivais, de cinema, jazz, de ópera. Quem por esse palco passa, jamais esquece. Isso se torna um sonho. Para a pessoa que não canta, que não é compositor, que não é nada, avalie para quem canta. Realmente, aí é que é um sonho maravilhoso a gente poder cantar dentro desse prédio bonito aqui, olha. Legal. Para mim, o Teatro Amazonas tem uma magia toda especial. Quando eu pego o microfone e entro naquele palco para cantar, eu me sinto calma,
Eu me sinto ele me passa muita energia positiva. Esse palco ele é mágico, ele é mágico, ele marca para sempre. Todo mundo fala bem do Teatro Amazonas, pelo mundo inclusive. Realmente é o templo maior da nossa arte. O Teatro Amazonas abriga a Orquestra Amazonas Filarmônica, que tem quase 2 décadas. Ao longo de todo esse tempo, a orquestra vem passando por uma transformação. A Filarmônica, ano que vem, completa 20 anos. O que a gente tem depois de 20 anos de Filarmônica? Quando ela nasceu com mais de 90% de músicos do leste europeu, músicos estrangeiros ou até brasileiros vindos de fora. E de amazonenses nós tínhamos 2 músicos. E 20 anos depois nós temos praticamente metade, sendo que eles foram formados pela primeira geração ou segunda geração da Amazonas Filarmônica. O motor dessa mudança é um projeto que há 19 anos ajuda a formar e a desenvolver talentos. O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro ensina teatro, dança, música, tudo de graça. Começamos com 800 alunos, chegamos a 45 mil. É um número extremamente expressivo, único no país. Não há nenhuma outra escola pública de artes com esse volume de trabalho. Nós temos hoje orquestras experimentais, corpo de balé experimental, teatro, cinema, fotografia, enfim, um conjunto de cursos que estão, inclusive, num programa mais recente de educação artística à distância. O nome do liceu é uma homenagem ao amazonense Cláudio Franco de Sá Santoro. Músico, maestro, professor, um prodígio das artes. Morreu em Brasília em 1989, durante a regência de um ensaio. Tinha 70 anos. Elidielson, Elismael e Elisiel foram alunos do liceu. Os irmãos deixaram o município de São Sebastião do Atumã, a cerca de 300 quilômetros de Manaus, para aprender música na capital. Nós somos uma família de músicos hoje, né? Hoje, devido a essa coragem dos nossos pais de abandonar tudo onde morávamos e vir para a capital para que pudéssemos ter uma oportunidade de estudar. Filhos de um tocador de trombone, logo cada um escolheu o seu instrumento. O Elisiel foi o último a decidir. Como meu pai era trombonista amador, meu sonho era tocar trombone. Aí o meu irmão chegou e falou, olha, tem um instrumento que é muito bonito, você vai gostar, é o violoncelo. Aí tá, vamos conhecer. Eu vim assistir a orquestra e me apaixonei por esse instrumento e a paixão continua até hoje, só aumenta. Os irmãos conseguiram todos, depois de quase 10 anos de estudos, a aprovação para integrar a Orquestra Filarmônica. É muito gratificante saber que o talento da família tem superado todas as dificuldades e a gente tem conseguido fazer uma boa música. Para o Zeli, a música virou coisa de família. Hoje nós vivemos da música, né? Os nossos primos são músicos também, né? Tocam na Experimental, tocam na banda do Exército, né? Então a música para a nossa família trouxe uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida. A história fez do Teatro Amazonas um símbolo, mas as pessoas, com seus talentos, seus ofícios, suas artes, fizeram dele algo maior. O verdadeiro espetáculo do teatro é a capacidade de conectar o passado, o presente e o futuro, colocando todos no mesmo palco. Assim, ele próprio vira personagem, mais um artista, naquele que é o maior dos espetáculos. A vida.
vida de todas as formas, de todos os lados. Vidas que já passaram pelo teatro, que continuam passando e enchendo de vida esse cenário. Vida do lado de cá e do lado daí, de fora da telinha. Vida é o que a Rede Amazônica espera para você em 2017. Paz, prosperidade e muito amor. Feliz Ano Novo!